Olá, paz do Senhor, tudo bom com vocês? Eu quero apresentar para vocês essa caixa, que é a caixa da Páscoa. Sim, olha só. Essa aqui é a nossa caixa da Páscoa e aqui dentro tem alguns objetos que vão nos contar a história da Páscoa. Você sabe o que significa Páscoa? Você sabe como que surgiu essa festa tão especial? Então, hoje eu vou compartilhar com você um pouquinho dessa história tão importante e muito legal. Então vamos lá, vamos abrir aqui a nossa caixa da Páscoa e vamos ver o que tem dentro. Olha só, aqui eu tenho essas correntes. Há muito tempo atrás, o povo de Deus vivia como escravos no Egito. Sim, eles viveram por 400 anos como escravo. A Bíblia conta que o faraó era muito malvado e colocava o povo de Deus para fazer trabalhos muito pesados e eles até apanhavam e não tinham muitas vantagens não. Nem podiam comer aquilo que os egípcios comiam e aquele povo sofria e chorava pedindo ao Senhor por um libertador. Aquele povo precisava de alguém que os libertassem do Egito, que os libertassem da escravidão do Egito. E então Deus ouviu o clamor daquele povo e enviou um libertador. Então Deus enviou um homem chamado Moisés para libertar aquele povo da escravidão do Egito. E Moisés foi muito usado por Deus. Deus enviou 9 pragas sobre o Egito para que Faraó libertasse o povo de Deus para ir embora, para adorar a Deus em outro lugar, numa terra muito especial que Deus tinha preparado para aquele povo. Mas o coração de Faraó estava endurecido e ele não queria libertar aquele povo da escravidão. Ele não queria perder os seus empregados. Foi então que Deus avisou para Moisés que ia mandar a 10ª praga. E essa era uma praga terrível. Deus avisou que ele iria matar todos os filhos mais velhos dos egípcios e até mesmo dos animais. Deus deu uma instrução para Moisés, para que Moisés falasse para o povo. Cada família tinha que pegar um cordeiro. Você sabe o que é um cordeiro? Um cordeiro é o filhote da ovelha com carneiro. Então tem o cordeirinho. Cada família tinha que pegar o seu cordeirinho, sem defeito nenhum, perfeito e até 1 ano de idade. E cada família ia assar esse cordeiro para que eles pudessem comer juntos em família, ceiar juntos. E o sangue desse cordeiro, eles teriam que passar nas laterais das suas portas. Assim, quando Deus enviasse o anjo para tirar a vida de todos os filhos mais velhos dos egípcios, ele veria o sangue na porta dos hebreus e não entraria na casa deles, passaria por cima. E é isso que a palavra Páscoa significa, passar por cima. Eles teriam que comer esse cordeirinho assado junto com ervas amargas e pães sem fermentos. Tinham que comer com pressa e já vestidos com as botas, todos vestidos preparados para partir para uma grande viagem. Então, à meia-noite, ouviu-se gritos. Eram os egípcios chorando pela perca dos seus filhos mais velhos. Não tinha nenhuma casa dos egípcios que não tivesse morrido alguém. Então, finalmente, Faraó deu ordens para que o povo de Israel, para que o povo de Deus fosse embora do Egito. Agora eles estavam livres. Deus havia os libertado da escravidão do Egito. Deus deu uma instrução para o povo. Eles deveriam comemorar essa festa todos os anos para lembrar o que o Senhor fez por eles, que os livrou da escravidão do Egito. E essa era a festa da Páscoa. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. E o pecado deixa o nosso coração assim, ó, cheio de machucado e de manchinhas. E o pecado nos separa de Deus. O pecado faz com que a gente sofra e fique longe de Deus. Nós já nascemos com desejo de pecar.
É isso mesmo, nós já nascemos com o desejo de fazer coisas erradas. O povo hebreu sofria lá no Egito, porque Faraó botava eles para fazer trabalhos pesados, muitas vezes deixava eles sem comer e eles precisavam de um libertador. O pecado também traz sofrimento para nossas vidas, faz com que nós soframos, faz com que nós fiquemos separados de Deus. Então, assim como aquele povo precisava de um libertador, nós também precisamos de um libertador para nos livrar do peso, do castigo do pecado, porque a Bíblia diz que o castigo do pecado é a morte eterna, é ficar longe de Deus para sempre. Nós precisamos de um libertador, alguém que nos aproxime de Deus, alguém que nos livre desse castigo, que perdoe os nossos pecados. Séculos haviam se passado e Jesus estava agora entrando em Jerusalém. Então Jesus pediu que seus discípulos fossem até um lugar e pegassem um jumentinho. E seus discípulos então fizeram tudo o que Jesus falou. Pegaram o jumentinho, colocaram as suas vestes, suas capas sobre o jumentinho e ajudou a Jesus montar. E montado naquele jumentinho, Jesus entrou em Jerusalém. E enquanto Jesus entrava em Jerusalém com o jumentinho, as pessoas falavam: glória a Deus nas maiores alturas. As pessoas colocavam as suas capas no chão para que Jesus pudesse passar, formando um tapete para ele passar. Elas também pegavam folhas de palmeiras e faziam dessa maneira, cumprimentando a Jesus, o saudando. Quando Jesus ia chegando e viu a cidade, ele se entristeceu muito no seu coração, porque ele lembrou que Jerusalém seria destruída, que Jesus havia vindo para salvar, mas aquele povo não o ia receber bem. Então Jesus chorou e ficou muito triste. No dia de Jesus se comemorava a festa dos pães sem fermento, por uma semana, e essa festa se dava início comemorando a Páscoa. Então Jesus pediu que seus discípulos fossem até um lugar e preparassem a ceia de Páscoa. Quando chegou lá, Jesus falou para os seus discípulos que aquela seria a sua última Páscoa. Então ele pegou o pão, ele repartiu e falou que aquele pão representava o seu corpo. E depois ele pegou o vinho e disse que aquele vinho representava o seu sangue. Então todos eles ceiaram. Lembra da primeira Páscoa que eu falei para vocês? As ervas amargas e o pão sem fermento foram substituídas pelo pão e pelo vinho. E aquele cordeiro também foi substituído. E é isso que nós vamos ver. Muitos homens na época de Jesus queriam matá-lo, porque não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Eles tentaram de várias maneiras. Como que eles poderiam matar o Filho de Deus Todo-Poderoso? Como que eles iam conseguir fazer isso? A não ser que o próprio Jesus entregasse a sua vida voluntariamente para morrer pelos nossos pecados. Então, Judas, um dos discípulos de Jesus, o traiu. Então prenderam Jesus, tiraram as roupas de Jesus, colocaram um espinho sobre a sua cabeça e o pregaram em uma cruz. E ali naquela cruz, Jesus derramou as gotinhas do seu sangue, entregando a sua vida por mim e por você. Lembra do cordeirinho que morreu? E que o sangue dele foi passado nas portas para livrar o povo de Deus, que o anjo entrasse lá na casa deles e matassem os seus filhos mais velhos? Bem, agora esse cordeiro foi substituído por Jesus, que morreu por mim nessa cruz. E o sangue de Jesus nos limpa de todo o nosso pecado. A Bíblia diz em João 1, versículo 29, que no dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Jesus, mesmo sofrendo tanto, mesmo tendo apanhado daquelas pessoas, ele foi xingado, cuspiram nele, o maltrataram muito, mas mesmo assim, Jesus pediu para que o Pai perdoasse os pecados. Então Jesus entregou o seu espírito a Deus e expirou. Eles pegaram o corpo de Jesus e colocaram em um sepulcro. Os amigos de Jesus ficaram muito tristes. Eles haviam se esquecido que Jesus já havia lhe avisado de tudo que iria acontecer. Mas nós não precisamos ficar tristes, porque ao terceiro dia, as mulheres foram lá no sepulcro visitar o corpo de Jesus
levaram alguns perfumes para jogar no seu corpo e quando elas chegaram lá, elas tiveram uma surpresa, porque a pedra que estava no túmulo havia sido removida. E então elas viram que aquele sepulcro estava vazio. Então um anjo muito lindo e muito especial as avisou: o que vocês estão olhando aí? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Esse Jesus que foi colocado aqui nesse sepulcro, ele não está mais aqui, porque ele já ressuscitou. E aquelas mulheres, naquele primeiro momento, ficaram com muito medo, mas depois elas entenderam que Jesus havia ressuscitado, cumprindo a sua promessa de que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E então Jesus apareceu por muitos dias para os seus discípulos e para algumas pessoas. E certo dia, quando ele estava conversando com eles, Jesus começou a subir, foi subindo entre as nuvens e voltou para o seu lar, para o seu trono de glória, para o céu. E agora nós estamos aguardando a sua promessa de que um dia ele vai vir nos buscar. E essa é a nossa Páscoa, onde fala do sacrifício de Jesus por mim e por você. Nós não merecíamos, nós não conseguíamos pagar a nossa dívida pelo nosso pecado, porque a Bíblia diz que nós já nascemos pecadores e que o nosso salário, o nosso direito, o nosso presente era ficar longe de Deus para sempre. Mas então Jesus veio e morreu por mim e por você, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de morar com ele no céu. Olha que Jesus maravilhoso, ele aguentou o sofrimento e aquela morte de cruz e derramou o seu sangue para nos lavar, para nos limpar de todo o nosso pecado. E agora nós podemos ser amigos de Deus novamente. E essa é a verdadeira Páscoa. Nós não comemoramos mais a Páscoa como os hebreus comemoravam, matando o cordeiro, comendo ele assado, passando o sangue nos umbrais da porta, porque o Cordeiro de Deus, o próprio Jesus, já morreu, já deu a vida dele por mim e por você. Mas sabe qual é a melhor maneira de nós comemorarmos a Páscoa? É nos reunirmos com a nossa família e celebrarmos a morte e a ressurreição de Jesus, celebrarmos essa promessa que ele vai vir nos buscar e não nos esquecermos jamais dessa promessa. Sabe, crianças, o inimigo muitas vezes quer que a gente esqueça dessa promessa de Jesus, dizendo para nós que é mais legal a gente comemorar a Páscoa com chocolates e coelhinhos. E isso vai fazer com que a gente esqueça do verdadeiro sentido da Páscoa. Mas nós sempre temos que estar com os nossos olhos e os nossos ouvidos atentos para a palavra de Deus, que nos mostra a verdade dessa verdadeira Páscoa. E Jesus, ele nos traz amor, ele nos dá paz, ele nos traz a salvação, ele nos traz a vida eterna. Olha só, a vida eterna, a cura, a libertação, uma família e alegria. Tudo isso aqui, Jesus, ele nos presenteia todos os dias e que nós possamos sempre o celebrá-lo e jamais se esquecer do que ele fez por nós e da sua promessa, que é fiel e verdadeira, que ele vai cumprir. Podemos ter certeza e confiar. Agora que você já conhece a história da Páscoa, toda vez que alguém for te desejar Feliz Páscoa, você também deseje uma Feliz Páscoa com Jesus, porque ele é a nossa Páscoa. Professor, você que acompanhou até aqui, eu quero compartilhar com você mais ou menos como eu utilizei. Você viu que eu contei essa história de um jeito bem simples. Então eu usei praticamente aquilo que eu já tinha aqui em casa. Eu peguei uma caixa que eu já tinha aqui decoradinha e ela já estava velhinha. Então eu coloquei ao redor dela algumas imagens que representam a Páscoa, né? Que eu já tinha por aqui, outras eu fiz rapidinho, coraçãozinho. E uma caixa de papelão que eu montei e encapei ela e coloquei dentro dela alguns desses itens, né? Sobre a Páscoa. Usei aqui imagens e alguns visuais que eu tinha. Então eu quero deixar para você como de inspiração que não precisa ter grandes recursos ou grandes materiais. Você pode até mesmo pegar objetos do dia a dia. O que a gente não pode é deixar de sentar com os nossos filhos, com as nossas crianças e falar para elas sobre o verdadeiro sentido da Páscoa, falar sobre Jesus, porque a Bíblia mesmo já nos orienta que
deitando e levantando. Nós temos que sempre falar dos feitos do Senhor Jesus para que a próxima geração possa conhecer esse grande Deus, tá bom? Não perca essa oportunidade de falar para o seu filho, de falar para o seu sobrinho, para alguém que mora junto com você, já que nós não podemos sair de casa. Não esqueça de falar sobre isso, sobre essa história tão linda e o que ela é melhor ainda é que ela é verdadeira. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus. Tchau!